Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém, né? Eu estou. Graças a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 27, e depois versículo 26. Existia um mistério. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Temos santos? Glória a Deus. Quem confessou a Cristo, ele se tornou um homem, uma mulher, um santo de Deus. Meus amados, existia um mistério, diz esse texto aqui. E foi Deus que quis revelar na minha vida e na sua vida. Veja que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele tinha, diga comigo, tinha. Mais convicção, Ele tinha. Quer dizer o quê? Que não tem mais. Tinha, né? Eu tinha, mas não tem mais. Então, nosso Pai, Ele tinha um mistério. Um mistério aqui, um segredo. Veja que Deus, Ele tinha um segredo. Agora se você consegue imaginar Deus, por isso a gente canta uma música dessa, a gente tem ali uma letra poderosa, e não é só uma letra, mas algo que aconteceu conosco, algo que já foi realizado na nossa vida, em prol das nossas vidas. Mas nem sempre eu tenho pedido para Deus, Pai, eu quero conhecer mais ainda. Eu quero conhecer mais ainda, ou seja, esse valor da cruz. O valor dessa obra que foi consumada a meu favor. Porque quanto mais eu descobrir o valor dessa obra, mais, ou seja, quanto eu vou, com certeza mais e mais, isso vai me manter incendiado, vai fazer com que eu incendeie, vai fazer com que eu possa viver cada dia um dia melhor do que o outro. E nós, quando a gente vê que assim, que Deus, veja, o Criador de todas as coisas, começa a imaginar, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, aquele que criou o mar, aquele que criou todas as coisas. Você consegue imaginar? Ele tinha um segredo. Ouça, eu creio, algo poderoso, e foi decisão dele. Foi decisão dele revelar esses segredos. Quando se ouve de segredo, alguém diz, pastor, descobri um segredo, né? Mas aqui não, né? Mas assim, em outros lugares que a gente vai, né? Alguns ficam ciscando de um lado para o outro quando querem descobrir o que tem lá, meio que escondido, né? Mas Deus, foi da vontade dele, né, uma decisão dele, revelar esse segredo. E eu creio que talvez tenha sido o único segredo que Deus tinha, um segredo. E quis Deus, a palavra deixa bem claro aqui assim, o maior segredo, e quis Ele dar a conhecer. Para quem? Diga para mim. Para mim. Ele quis revelar um único segredo que Ele tinha. Ele quis revelar para a minha vida e para a sua vida. Veja que poderoso é isso. Meu Deus, quando eu tenho meditado essa palavra aqui, eu vejo quão Deus Ele nos ama. Meus amados, receba isso. Mas pastor, não, recebe. É simples, é como 1 mais 1 é 2. Ali nos casais 1 mais 1 é 1, né? No caso, mais a linguagem matemática ali, não concorda, 100%, é isso aí mesmo. Não tem 2. É um só. 2 era antes, né? Antes de casar era o meu dinheiro, o teu dinheiro, as minhas roupas. Agora é um, é nosso, né? Em primeiro lugar, esse mistério, ele já foi revelado. Veja que esse mistério, ele não está mais oculto por séculos, mas agora ele foi manifestado aos seus santos. Ele foi manifestado na minha vida, na sua vida. Esse mistério maravilhoso. Veja que ele diz, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas quis agora. Veja que agora foi manifestado aos seus santos. Veja o mistério. Que mistério, pastor? Cristo em vocês, Cristo em mim, a esperança da glória.
Efésios 3, 8 e 9 diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça, esse favor imerecido, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. O que Paulo diz aqui? Foi concedido a graça para ele, o favor imerecido de anunciar aos gentios, ou seja, que éramos nós, as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, não tem como sondar. Por mais que a gente queira, mas sempre a gente vai se surpreender com mais, com muito mais. E esclarecer a todos a administração desse mistério. Veja que esse mistério precisa ser administrado, a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, essa administração, ou seja, esse esclarecer que Paulo está falando, trazer ao conhecimento, produzir luz, brilhar, iluminar, clarear, ilustrar, fazer brilhar, tornar evidente, esclarecer. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse esclarecer no versículo 9. Então, o segredo mantido oculto, não por Deus, mas em Deus, Deus agora, hoje, quis dar para revelar na minha vida e também na sua vida, nesse ministério, nesta cidade, nesse bairro. Veja que é uma obra que Deus ele decidiu fazer. E com certeza ele tinha um plano, esse plano nele, mas foi da vontade dele, no tempo que ele tinha para as nossas vidas, fazer conhecer esse mistério. E o versículo 10 diz aqui, a intenção, veja que o apóstolo Paulo continua, a intenção dessa graça era que agora, diga agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Veja que existe uma intenção nessa obra, uma intenção nesse mistério que Deus quis dar a revelar para as nossas vidas. Veja que o apóstolo está dizendo, a intenção, existe uma intenção. Se não tivesse uma intenção, não haveria por que nós estarmos aqui nessa noite. Não haveria por que sair de casa, talvez deixar algumas coisas para estarmos aqui. A intenção dessa graça. Pastor, lá vem o senhor de novo com esse negócio da graça. Mas é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, através da graça, do favor imerecido, que nós somos alcançados. É através do favor imerecido que os pecadores são salvos. É isso que ele está falando aqui, assim, através desse favor imerecido que as pessoas são curadas. Os casamentos são restaurados, o drogado ele é liberto, o alcoólatra ele é liberto, as pessoas são transformadas, lares transformados, a empresa transformada, tudo é através dessa graça. Através desse favor imerecido que os filhos vão amar os pais. É através disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que o inferno vai bater em retirada das casas das pessoas, ou seja, das intenções que vêm contra a nossa vida. Essa graça, a intenção dessa graça é fazer com que nós sejamos surpreendidos pelo poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui assim, através dessa graça, desse favor imerecido, através dessa graça que não é uma doutrina, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. É através dele que nós somos transformados, através dele que uma história de amor, ou seja, foi escrita a nosso favor. E veja que o apóstolo está falando aqui assim, a intenção dessa graça que era que, quando que ele estava falando aqui? Agora, nesse momento, agora se mantivesse escondida, apática, sem vida, envergonhada? Não, mas que agora, ouça meu irmão, se tornasse conhecida, mediante quem? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Mediante a igreja se tornasse conhecida. E qual o propósito dessa graça ser manifestada? Não é para falar de outro ministério, para testemunhar contra outras pessoas, para competir. Não, o objetivo é que essa graça, que mediante a igreja, eu e você, a multiforme sabedoria, ou seja, é algo
ainda muito além da nossa imaginação, multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Veja que o inferno treme cada vez mais quando nós manifestamos, quem nós somos, conforme a palavra de Deus aqui, mostrando a multiforme sabedoria. Quanto mais a igreja se mostra, quanto mais a igreja avança, quanto mais a igreja manifesta quem ela é, mais impacta, ou seja, mais o reino das trevas ele reconhece. Verdadeiramente ali tem gente, ali tem um povo que sabe quem é Jesus nas suas vidas. O que Jesus, então veja, nós que mediante o Espírito Santo que nos foi dado, através de pregando a mensagem de Cristo, esses poderes aqui na região, logo, são quantos casais para vir aqui? São 45, são 90, não mais, Não, então já. Mas enfim, Meu Deus, parece ser muito, quando cada vez essa multiforme for manifestada, cada vez o número vai aumentando. As vidas vão aumentando, as pessoas vão sendo libertas, vão sendo transformadas, amém? Então, através dessa mensagem, a multiforme sabedoria de Deus, vão conhecer como nunca quem é o Verbo que se fez carne, quem é o Rei de Reis, quem é o Senhor dos Senhores, quem é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, o lírio dos vales, a rosa de Sarão. É através da igreja, através da minha vida, da sua vida, que esses poderes vão reconhecer quem Jesus ele é. É através das nossas vidas. Veja Efésios 3:11, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Veja que esse plano todo foi executado em Cristo. E é um plano de acordo com um eterno plano, ou seja, esse plano já existia antes de Jesus Cristo ele vir a esse mundo. Então Deus ele tinha um plano antes da fundação do mundo guardado para um tempo que era só o tempo dele, ou seja, o kairos, o tempo certo. Deus tinha algo planejado. Então logo Jesus ele nunca foi pego de surpresa para deixar os céus e vir para essa terra. Ele não foi pego de surpresa porque Deus já tinha um plano. Deus já sabia que o homem iria falhar e para isso algo poderoso Deus já tinha planejado para salvar esse homem. Se fosse Deus eu não ia fazer isso, mas graças a Deus eu não sou ele, porque fazer alguma coisa sabendo que vai dar errado, e tu tens um plano já para resgatar aquilo. Mas esse é Deus, a multiforme sabedoria, ou seja, a gente não conhece, quem conheceu a mente de Deus para que possa instruir? Não tem como. Mas Deus ele fez isso para a minha vida e para a sua vida, amém? Isso quer dizer o quê, pastor? Isso nos ensina que nada foge do propósito de Deus, nada pode frustrar os planos de Deus. Deus tinha um plano em prol da minha vida e da sua vida. Deus continua trabalhando em favor de cada um de nós. Ou seja, nada pode frustrar os planos de Deus. Você concorda com isso? Nada foge do seu propósito. Em Cristo o plano ele foi executado. E esse precisa ser manifestado agora através da nossa vida. Foi manifestado, ou seja, o plano se cumpriu em Cristo e a igreja, nós somos os responsáveis agora para manifestar, ou seja, tornar notório, fazer com que as pessoas conheçam esse plano. E esse plano que nos alcançou. Então ouça, meu amado, minha amada, Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa, nunca ele se desespera. Jamais ele perde o controle, ele jamais se abate, seja lá qual for o motivo, tudo está no controle de Deus. Tudo, todas as coisas. Você crê nisso? Então, se algum vento se levantar contra a sua vida, contra essa obra, Deus já revelou o seu plano em nós. Ele já revelou esse plano na sua vida. Pastores, se o mar se agitar, Deus já deu uma ordem até onde ele pode chegar. Você sabe, que quem conhece o mar, quem conhece a praia, todos, com certeza já viram a onda, mas ondas violentas às vezes se levantam em alguns mares, alguns litorais aí assim. Ela pode ser uma onda violenta. Algumas têm 3, tem 5, às vezes até mais metros de altura. Toda aquela força que ela vem, mas chega uma hora que ela termina começa grande. Está vindo com tudo, pastor. E de repente quem vai parar ela? Ela já tem uma voz que ela obedece.
E ela para onde? Ali na areia. Ela para ali. Por que ela para ali? Porque Deus colocou um limite para ela. Tudo na nossa vida. Pastor, tem se levantado uma onda grande. Amém? Glória a Deus. Mas se pastor, não. Ela vai chegar até onde Deus permitir. Até o limite de Deus. Ali não passa. Pastor, no meu casamento o vento está forte. Glória a Deus. Mas tem um limite. Daquele limite ele não passa. Ou seja, dali a onda não avança. Dali o vento não tem mais poder. Porque Deus já deu uma ordem a nosso respeito. Deus já deu uma ordem à minha vida. Pastor, nos meus negócios, nas minhas finanças, na minha saúde, no meu casamento. Esse mistério que Paulo está dizendo aqui assim, com este mistério revelado a nós, não tem nada que possa dar errado na nossa vida. Não tem nada que vá dar errado nas nossas vidas. As coisas não dão certo na nossa vida por nós não conhecermos quem nós somos, o que nós temos e quem cuida de nós. Por isso as coisas dão errado, né? Então a gente não conhece. Veja, agora. Quando o apóstolo está falando aqui assim, agora, esse agora te lembra alguma coisa? Quando Deus falou que não existe mais condenação na sua vida, Romanos 8, 1 e tantos outros textos, peguei só alguns, mas, portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, quando que é o agora na nossa vida, né? Quando que se, agora, pastor, e agora nós vamos comer uma pizza? E agora nós vamos comer um x-salada, e agora vamos dormir, e agora vamos acordar. Ou seja, o agora é sempre naquele momento. Agora, Cristo já fez uma obra nas nossas vidas. Quando que eu passei da morte para a vida? Agora. Quando que Jesus ele está falando? Quando é que eu tenho vida eterna? Agora. Quando? Agora. Às vezes as pessoas pensam, quando chegar um dia na eternidade. Não, meu irmão, Jesus já nos deu a vida eterna. Ele já nos deu, ele diz, quem comer da minha carne e beber do meu sangue vai permanecer em mim. Quando? Agora. Agora. Quem comer da minha carne não terá mais fome. Quando? Agora. Quem beber da água que Jesus lhe der não terá mais sede. Quando? Agora. Quando quem comer assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Agora. João 5, 24, Jesus falando, eu asseguro. Ele está dizendo, verdadeiramente vos digo, em verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele terá ou ele já tem? Ele diz aqui, e é Jesus falando, né? Eu asseguro, verdade, em verdade, quem ouve a minha palavra. Você já ouviu a palavra de Deus? Você já creu naquele que enviou Jesus Cristo? Creu ou não creu? Então ele deixa bem claro assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Quando é que eu tenho? É agora. Ele tem, é agora. Agora, pastor, mas eu pensei, eu estava me preparando depois da morte para vir. Não, ele tem a vida eterna já. Eu já começo a usufruir a vida eterna aqui. E ele diz aqui assim, tem a vida eterna e não será condenado. Por que ele diz não será? Porque ele já era condenado. Não tem como condenar duas vezes a pessoa. Nós já éramos condenados por natureza. Mas quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, ele veio para salvar. E ele me salvou, eu creio, né? E eu creio que ele também te salvou. E ele diz aqui, ele tem a vida eterna, não será condenado e passou da morte para a vida. Ele passou ou vai passar ainda? Passou. Aqui ninguém vai morrer. Ele passou da morte para a vida. Meu irmão, eu tenho falado às vezes lá na comunhão cristã, ou seja, tem muita gente que fica esperando a morte. Você sabe que na Bíblia nunca você vai encontrar um texto Deus falando para esperar a morte. Nunca. Bem pelo contrário, o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses ali assim que tem uma geração. Tem uma geração que vai se encontrar quando a trombeta soar, ele vai subir. E ele diz: nós, os que estamos vivos, vamos nos encontrar com aqueles que morreram. Então, se tem uma geração, quando é que é essa geração, pastor? Eu creio que essa geração é o tempo de hoje, por quê? Porque eu não sei o dia, então, mas eu me encaixo, né? Então, se eu posso aguardar o quê? Ou seja, o encontro com ele nos ares, o arrebatamento da igreja. Então, como é que eu posso esperar a morte se Deus garante, ou seja, que vai chegar uma geração que não vai morrer? Eu creio que eu não vou morrer. Eu tenho que falar, pastor, mas já mudou, era 120, não, mas
Se Jesus não chegar até lá, tem esse propósito, olha assim. Mas é isso que ele está falando. Então quem crê, ou seja, já passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra, crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Quando, pastor? Agora. Quem creu será condenado? Não. A partir de que momentos? Quando creu. É assim que Jesus está falando aqui assim. Quando que ele passou da morte para a vida? Quando ele creu. Quando a pessoa crê. Veja algo mais poderoso que Deus falou aqui no Salmo 121, versículo 8. O Senhor prosperará. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. De quando? Desde agora e para sempre. O Senhor protegerá a tua saída, meu irmão, e as tuas chegadas, de agora para sempre. 125, 2, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. De quando? Desde agora e para sempre. Você pode aplaudir a Deus, de agora para sempre. Veja que quem é que protege a minha saída e a minha chegada? O meu dinheiro, o meu seguro, o meu alarme, as minhas câmeras, o meu carro blindado, o meu emprego, a minha segurança particular? Não. Deus, ele nos protege. Deus, ele nos guarda. Meu irmão, todas essas coisas podem ter o seu valor, mas nós não podemos esquecer que se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu prefiro ficar com aquele que não dorme. Sentinela pode dormir, mas esse que me cuida, que me guarda, esse não dorme. Ele não dorme. Ele me protege desde a saída até a chegada. Veja que ele protege desde agora e para sempre. Ele não muda. Pastor, mas quando que é este agora? Ouça, quando que é esse agora? É a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus conduzir. É a partir desse momento que eu entreguei a minha vida para que Ele conduza. É a partir do momento que você deu e continua dando ouvidos à palavra de Deus. Aí é o agora. É nesse momento que esse agora, ele faz toda a diferença nas nossas vidas. É a partir do momento que você decidiu não permitir sair da sua boca palavras torpes, palavras sem vidas que não edificam. A partir desse momento que o agora ele se torna realidade. É a partir do momento que você olhou para o monte, ou seja, para aquele problema grandão que você acha que não consegue resolver, e diz: olha, monte, tu tens um tamanho bom, mas o meu Deus é muito maior do que você. O meu Deus é muito maior do que você. O meu Deus é incomparável. Então, a partir desse momento que você olha para você e diz: aquele que começou essa boa obra aqui, ele vai concluir. É a partir daí que começa o agora. A partir do momento que não me vejo mais eu, mas ver como Cristo me vê, como Deus ele me vê. A partir daí que o agora funciona nas nossas vidas. É aí que ele tem efeito nas nossas vidas. É a partir do momento que você não olha mais para trás, para o passado, porque o passado você não pode mais mudar. Não tem nada que você possa fazer com o passado. Mas você pode fazer com o presente. E o amanhã cabe a Jesus, o amanhã cabe a Deus. Então, a partir desse momento, você começa a focar cada vez mais na obra maravilhosa de Jesus. Então, a partir desse momento que você não se vê mais como um miserável, como um pecador, não se vê mais como um gafanhoto, mas se vê como um filho amado, uma filha amada, aí o agora se torna realidade. Agora. Não há mais condenação, pastor, mas pastor, não, agora, quando você se vê dessa forma. Quando você reconhece que aquela obra de Cristo na cruz foi em favor de você. Você sabe que quando você olhar para a cruz, não é para ver o tamanho da sua ruindade, mas para ver o tamanho do amor de Deus que te alcançou. Não é para ver o tamanho do pecado que você cometeu, mas para ver o valor que você tem. Porque foi por você que ele morreu naquela cruz. Amém? Segundo lugar e último, está atualizados. Deus ele sempre trabalha com o presente, ou seja, está atualizando constantemente. Talvez essa palavra atualizar, né, talvez é uma coisa que a gente está vivendo cada vez mais hoje. Quem tem um celular,
um eletrônico aí, vira e mexe, tem uma mensagem, uma atualização nova, ou seja, sempre mantendo atualizados aquilo que está acontecendo novo, né? Então a sua atualização, então Deus ele trabalha com o presente e a atualização dele não cessa, é contínua na nossa vida, amém? Salmo 113, versículo 2 diz aqui: seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Seja bendito, Deus é bom, aleluia. 115, 18, mas nós bendiremos, nós, a igreja, aqueles que o mistério que esteve oculto foi revelado, aqueles que vão fazer conhecido os principados, potestades, a multiforme sabedoria de Deus, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Deus é bom? Sim. Quando, pastor? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, se ele é bom em todo o tempo, por que bendizê-lo só quando o vento soprou a meu favor? Pastor, esse mês a minha empresa não chegou onde que eu gostaria de estar, e daí? É que isso gerou tristeza, tá? Mas, e por isso Deus não continua abençoando o teu negócio? Por que bendizer-se? Por que dizer, glória a Deus, aleluia, só quando eu ganhei alguma coisa que eu achei interessante? Se o salmista está dizendo aqui assim, nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Se eu entender o agora, ou seja, o dia que Cristo me salvou, me tirou daquele charco de lodo, daquele lamaçal de pecados, e me deu uma nova vida, a partir daquele momento, daquele agora que aconteceu, que eu ouvi a palavra de Deus, que eu entendi que não há mais condenação sobre a minha vida, ou seja, deveria ser daquele momento em diante, eu ter uma palavra na minha boca, ou seja, de glória a Deus, de agora para sempre, desde agora para sempre, bendizer o Senhor em todo o tempo, meus irmãos. Veja aqui, que se Ele, ou seja, então, se Ele me guarda, me protege em todo o tempo, por que só agradecer quando eu reconheço que algo deu certo? Quantas vezes que as coisas não são tão favoráveis como a gente gostaria, mas Deus continua sendo Deus. Deus, ele não muda, né? Quantas pessoas que só reconhecem que deu certo porque viu acontecer. Mas e quantas coisas que aconteceram que você não viu, mas Deus se protegeu. Da sua casa até aqui, quanto que o inimigo intentou para matar você? Só que você não viu. E por não ver, cheguei tranquilo, tenho um carro bom mesmo, abasteci, não tinha como dar errado. Mas Deus guardou, mas porque eu não vi, porque eu não vi o quanto que ele livrou o seu esposo, né, de um acidente de trabalho hoje, de repente, meu Deus, lá vem aquele camarada de novo já. Se você soubesse que Deus livrou ele da morte, guardou a vida dele, ou guardou a vida dela, o seu filho, seu marido, seu pai, enfim, né? Quantas coisas que a gente não vê e a gente não glorifica a Deus, mas a gente é mais fácil glorificar, exaltar quando a gente vê, mas quanta coisa que Deus faz a nosso favor, né, que a gente não vê e acha que Deus não está guardando. Veja que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, 10 e 11, todos aqui ainda? Amém? 2 Coríntios 4, 10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, você está vivo. Veja, somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Veja aqui, porque nós, os que estamos vivos, somos sempre entregues à morte. Sempre. Quer dizer, todos os dias, eu tenho entendido, todo o tempo nós somos entregues à morte. Veja, por amor a Jesus. Quer dizer o quê? Por causa da obra de Jesus Cristo. Veja, por que nós somos entregues à morte todo dia? Por isso que eu digo, nós deveríamos sempre estar agradecendo a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus. Por quê? Porque, pastor, que eu sou entregue à morte todos os dias? Porque nós sempre estamos na contramão do mundo. Quando você coloca um versículo, alguma coisa que é importante no Face, no Instagram, coisa que é contra o mundo, você não leva pedrada? Mas se bota uma besteira que todo mundo fala, glória a Deus, aleluia, todo mundo aplaude, mas bota aquilo que confronta,
leva pedradas. Por que nós somos entregues à morte todo dia? Porque nós sempre estamos na contramão do mundo. Sempre estamos na contramão das trevas, sempre estamos na contramão das heresias, das mentiras, da religiosidade, dos índices desse mundo. Sempre estamos na contramão. Por isso, Paulo disse que nós somos entregues à morte todo dia. Porque nós sempre vamos na contramão, ou seja, o mundo prega uma coisa, mas a igreja fica com a mensagem de Cristo. A igreja fica com aquilo que é a palavra de Deus. Por isso, eu preciso liberar continuamente essa gratidão na minha vida em prol da obra de Deus. Veja aqui a mensagem de Cristo. Veja que ele está continuando falando em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja que mesmo que você não reconheça que você foi abençoado hoje, mas Deus te abençoou. Mesmo que você não reconheça, pastor, eu estava orando e não consegui, Deus não me atendeu, mesmo que Ele não tenha te atendido naquilo que você tenha pedido, mas a Bíblia não é invalidada, porque Ele diz, Deus já nos abençoou. Então Ele abençoou ou não abençoou? Abençoou. Com quantas bênçãos? Diga todas. Todos, diga com convicção, todas as bênçãos. Pastores, quer dizer que para a minha família Deus já abençoou? Já. Para o meu casamento? Já. Para os meus negócios? Já. Nas minhas finanças? Já. Na saúde? Já. Em todas as áreas, na cidade, na rua, na escola, Deus já providenciou tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Deus já providenciou tudo. Então, tudo que nós recebemos na obra de Deus é pela graça, mas nós manifestamos através da fé. Deus já deu, mas eu acesso pela fé. Deus já me abençoou, mas eu acesso essas bênçãos pela fé. Quantas pessoas que elas não creem no que Deus deu? Veja que o povo que Deus tirou do Egito, tira de uma situação de escravidão, e Deus havia falado o quê? Eu juro, eu estou jurando que esse povo vai herdar essa terra. Era uma terra que manava leite e mel. Vocês, né? A gente não tem uma noção do que é manar leite e mel, né? O melhor do reino vegetal, o melhor do reino animal. A gente sabe da terra pode vir água, pode vir petróleo, mas manar leite e mel, ou seja, que era o que Deus tinha preparado para o povo. Ele diz, eu juro que e chega lá na frente, o povo não entra na terra. Veja que mesmo que Deus ele tenha disponibilizado o melhor para você, muitos não usufruem. E o que impediu desse povo usufruir? Deus já tinha dado, mas eles não entraram por quê? Porque não tiveram fé. A incredulidade. Jesus, veja, nós não estamos falando de qualquer homem, mas o próprio Jesus, em alguns lugares, ele não pôde fazer nem um milagre. Nenhum. Por quê? Por falta de fé, por causa da incredulidade. Então, Deus já me abençoou, pastor, esse papo de Deus me abençoou, já, sim, Ele já fez. E como é que não aconteceu nada? Porque precisa ser acessado pela fé. Ele já me deu cura, já. Como é que faz isso na minha vida? Tem que acessar. É crendo na obra de Jesus. É crendo no que Ele fez por nós. Ele nos abençoou, né? Então nós temos que parar de mendigar, de chorar e tomar posse daquilo que nos pertence. E veja que o apóstolo Paulo ele continua dizendo em relação a aquilo que já é nosso, já é nós precisamos, né, reconhecer isso em todo o tempo, porque Deus, versículo 4 de Efésios 1, porque Deus nos escolheu, Ele nos elegeu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos. Pastor, mas nem uma estátua assim, não, santos é ser separado, né, para Deus, né, para sermos santos irrepreensíveis na sua presença. Veja, meu amado, minha amada, foi uma decisão de Deus. Não olhe para o seu vizinho, para a sua vizinha do lado, mas pastor, mas esse camarada aqui, essa irmã, pastor, foi decisão dele. Foi decisão de Deus nos escolher nele antes da fundação do mundo. Então, escolher nele. Agora você sabe o que é essa palavra, o que significa essa palavra, para a gente estar encerrando, nele. E eu já li várias vezes, e fui pesquisar, e fui meditar. Porque, por isso que a gente não usufrui aquilo que Deus ele já fez por nós, porque a gente não consegue
meditar, ou seja, entender aquilo, a profundidade disso. Veja que diz o apóstolo, Deus nos escolheu, foi uma decisão dele, escolheu nele, antes da fundação, antes da criação do mundo. Então nele é uma preposição primária, denotando, ou seja, uma posição fixa. Uma posição fixa. Né? É um instrumento, ou seja, né? Uma relação de descanso. Meu amado, minha amada, foi uma decisão de Deus, o voto de Deus. Ele nos colocou nessa posição aqui. Tem que segurar, não sei se posso fazer força, mas enfim, só para ilustrar. Quando ele está dizendo, ele nos escolheu nele, ele nos escolheu nessa posição aqui que ninguém consegue mudar. Uma posição fixa. Quer dizer o quê? Vem um vento contra a minha vida, o meu casamento, e como é que eu permaneço? Essa posição. Vem um contra-ataque do inferno, do diabo, do demônio, tudo se levantou contra a minha vida, pastor. E aí? Eu estou nessa posição. Que posição? Fixa. Fixo. Ah, pastor, mas o mundo, e os índices, e os juros, e o governo, pastor. Como é que é a minha vida? Fixa. Eu permaneço numa posição fixa. Pastor, mas a luta que eu estou enfrentando no meu casamento, pastor. Mas eu estou numa posição. Ah, pastor, mas meus filhos não estão vindo para a igreja, pastor. Um foi para a droga, outro foi para o homossexualismo. E aí, pastor? Eu estou numa posição. Ah, pastor, o dinheiro não chegou esse mês, pastor. Mas eu estou nessa posição. Qual posição? Nele, fixo. Quer dizer o que, meu amado? Tudo que vier contra as nossas vidas, nada vai poder mudar a nossa posição em Deus. Essa é a posição que nós nos encontramos nele. E essa posição fixa significa uma posição de descanso. Descanso. Essa palavra nele quer dizer o que? Essa posição, ninguém. Ah, pastor, tentaram puxar o meu tapete. Sempre vão tentar puxar o teu tapete, vão querer te matar, vão querer te roubar, vão querer te destruir, mas você está fixo nele. Então, ou seja, para chegar em ti tem que passar por ele. Estamos em Cristo ou não? Estamos em Cristo. Pastor, mas fizeram uma macumba brava lá perto da minha casa, com 2 galinhas pretas, pastor. Essa eu acho que não escapa. E olha, eu dei uma olhadinha de lado, assim, só com o rabo do olho. Mas eu vi, era a minha foto que estava lá naquela boca do sapo costurado lá. E aí, pastor? E aí o que? Você já viu macumba pegar em Deus? Pega ou não pega em Deus? Não, pastor, mas o senhor não conhece a bruxa que veio para a cidade. Essa, meu Deus do céu, pastor, é só passar por perto, tá? E ela tem, contra você tem poder? Porque se tiver poder por você, com certeza passou por Deus. Aí eu trocava esse Deus que você tem, eu não fico com ele daí. Porque é fácil a gente dizer quem está em Cristo. Nós estamos ou não estamos em Cristo? Foi Ele ou não foi Ele que nos escolheu? Foi Ele. Nele, Ele nos escolheu, nele foi o voto. Você sabe que aqui, pastor, nós temos que decidir alguma coisa às vezes. Aqui nós já não temos mais voto, né? Mas às vezes, vamos. Mas Deus não pediu, Ele não pediu licença, Ele não pediu permissão para ninguém para escolher você. Ele decidiu e está decidido. Ele decidiu e está decidido. Então isso aqui, veja, uma posição de descanso. Quantas pessoas elas se afastam da comunhão da igreja porque ela não entende a posição que ela se encontra em Cristo Jesus. Qualquer ventinho ela já por ela não saber quem ela é, ela acaba indo para um outro lado. Então a pergunta que eu faço, sou eu que estou falando ou é Deus que está dizendo? É Deus que está falando. E Paulo diz, esse mistério Deus quis tornar conhecido. Cristo em vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória. A esperança da glória. A esperança da glória. Quanta coisa, eu creio, meu irmão, minha irmã, que nós estamos vivendo nesses dias, que nós vamos ser surpreendidos, porque esse mistério já foi revelado nas nossas vidas. Ele já foi revelado na sua vida. Amém? Deus é bom. Em todo o tempo. Ele é maravilhoso. Ele sempre quer nos surpreender.